Você sabe quem foi John Wycliffe, conhecido como a estrela d'alva da Reforma Protestante? É sobre esse personagem da história da Igreja Cristã que eu quero conversar com você aqui no estudobiblico.net. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho sobre a história desse personagem do século XIV chamado John Wycliffe, também conhecido como a estrela d'alva da Reforma Protestante ou o grande precursor da Reforma Protestante, que com suas ideias, que com seus escritos impactaram não só o contexto em que ele viveu no século XIV, mas também trouxeram impactos posteriores naquilo que seria conhecido como a Reforma Protestante do século XVI. Para a gente conhecer um pouquinho sobre o John Wycliffe, nós temos que conhecer um pouquinho sobre a sua história de vida, seus escritos, suas ideias, os seus seguidores. Então me acompanhe agora aqui nesse estudo sobre a vida desse importante personagem da história da Igreja Cristã. Bem, vamos começar a falar da sua história de vida, tá? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre ele. O John Wycliffe ele viveu entre os anos de 1330 a 1384, ou seja, viveu 54 anos, morreu bem jovem para os nossos padrões hoje contemporâneos, né? Foi um estudioso e um teólogo inglês que frequentemente é chamado de a estrela d'alva da Reforma ou a estrela matutina da Reforma ou precursor da Reforma Protestante, assim que ele ficou conhecido. Ele nasceu em Ipsham, no condado de Yorkshire, estudou na Universidade de Oxford, recebendo doutorado em teologia no ano de 1372, onde após se tornou professor. Foi sustentado por cargos eclesiásticos, dos quais ele fez parte, passou a maior parte da sua vida ensinando ali em Oxford. Então a grande marca da trajetória de vida de John Wycliffe foi o seu envolvimento com a docência teológica, não só no ambiente universitário onde ele atuou, ali em Oxford, mas também o impacto que ele trouxe também em certa parte da aristocracia inglesa, vamos assim dizer, de seu tempo. Vamos entender um pouco sobre isso. Ele tem sido chamado de o último dos importantes escolásticos de Oxford. Você sabe que a escolástica foi aquele movimento teológico da Idade Média que tentava casar a filosofia platônica e aristotélica, juntamente com a fé cristã, com a questão teológica, para tentar compreender a realidade de Deus. E você teve vários teólogos escolásticos e alguns dizem que o John Wycliffe ele é considerado como um dos últimos escolásticos ali de Oxford. Seu incansável filosofar finalmente levou a várias conclusões que os seus adversários consideravam questionáveis, razão pela qual tem sido chamado de o bisavô da Reforma, ou seja, suas reflexões teológicas em seu tempo, suas reflexões filosóficas também, acabaram trazendo um certo desconforto para aqueles que estavam apegados ao status quo, àquelas condições que estava estabelecida naquele tempo. Então alguns chegam a dizer que as ideias que ele trouxe para o contexto da época em que ele viveu o demonstram ser de fato o grande bisavô da Reforma Protestante. Sendo um estudioso brilhante que dominou a tradição escolástica dos fins da Idade Média, chegou ao conhecimento dos membros do governo que ficaram interessados em chamá-lo para perto. O Duque de Lancaster, o John de Gaunt, filho de Eduardo III, contratou seus serviços em várias ocasiões por ser ele alguém de muita capacidade intelectiva. Gaunt foi o governante de fato na Inglaterra desde a morte do pai, enquanto Ricardo II não tinha idade suficiente para reinar, isso entre os anos de 1337 a 1381. John Wycliffe, nesse sentido, por ter sido chamado para cooperar ali com o governo, com aquele governo civil, ele cumpriu deveres diplomáticos para a coroa e escrevia a favor do próprio governo. Então estamos diante de um intelectual, de um grande teólogo, com uma grande envergadura intelectual, que acabou não só atuando na docência teológica em Oxford, mas trazendo contribuições também a partir dos seus conhecimentos para a dinâmica de governo, ou aquele sistema que estava estabelecido ali na Inglaterra nesse período. Vamos conhecer um pouquinho sobre as suas ideias, porque é a partir das ideias de John Wycliffe que a gente vai ver o seu legado e que acabou tendo um impacto muito grande na própria reforma do século XVI.
Se a gente quiser entender o John Wycliffe, a gente precisa compreender ele a partir da luz dos contextos sociais e políticos e não meramente teológicos. Ou seja, o impacto das ideias do John Wycliffe não esteve só restrita ao âmbito teológico. Suas análises, sua maneira de ler a realidade e de fazer uma crítica ao que estava posto também teve impactos sociais e políticos. Se a gente quer entender um pouquinho por que ele foi chamado desse precursor da reforma, como alguém que estava se posicionando contra ao status quo que estava estabelecido ali na Inglaterra, nós temos que entender o contexto sociopolítico de seu tempo. Veja lá, ele compartilhava da reação do século XIV contra as tradições, o autoritarismo e o secularismo, mormente aqueles de inspiração católica romana. Ou seja, o século XIV na Europa, e naquele caso ali na Inglaterra, estava se mostrando ser um século de contestações àquela estrutura de poder e de influência que até então a igreja vinha tendo durante todo o mundo medieval. É nesse cenário de contestação, é nesse cenário de contestação às tradições, ao autoritarismo, aquela própria dinâmica de poder político exercido principalmente pela igreja, que o John Wycliffe ele vai surgir. Não é ele quem vai mobilizar isso tudo sozinho, mas suas ideias surgem dentro de um contexto em que começavam essas contestações, ok? O Wycliffe ele começou a sua carreira teológica como um teólogo conservador, em uma época em que os teólogos modernos começavam a duvidar da síntese medieval da fé e da razão. O Wycliffe era e continuou sendo durante toda a sua vida um adepto firme dessa síntese, ou seja, a síntese da escolástica medieval. Começava a surgir um movimento de teólogos que já estavam insatisfeitos com aquela herança escolástica, mas ele de uma certa forma preservou isso, por isso que consideramos ele como um teólogo conservador de seu tempo, mas que começava de fato, por meio da sua leitura de mundo, sua interpretação da realidade, a mostrar as incoerências e inconsistências de seu tempo, causando, portanto, desconforto àqueles que estavam exercendo de uma certa forma poder político, seja ele religioso ou até mesmo civil, tá? Em sua opinião, tanto a razão como a revelação nos dão a conhecer a verdade de Deus, sem que haja tensão entre as duas, que é a herança do pensamento escolástico medieval, tentar unir fé e razão para a compreensão da realidade de Deus. O John Wycliffe preservava, portanto, esta ideia. Suas obras negavam a validade de os clérigos católicos possuírem terras e propriedades, bem como da jurisdição do Papa nos assuntos temporais. Ou seja, ele começa agora com as suas análises, com a sua produção literária, a contestar uma prática que vinha acontecendo na estrutura da Igreja Católica medieval, a que tinha chegado ao seu tempo, que era aquela realidade de muitos clérigos possuírem propriedades, aquela visão jurisdicional do Papa no controle, no comando da igreja e também a influência da própria igreja na dinâmica civil da sociedade. Ele começa a contestar estas coisas, contestar essa influência de autoridade, de domínio, de muitas vezes de tentar controlar todo aquele ambiente político e civil do seu tempo, que a igreja assim fazia. A doutrina do domínio que ele expôs no livro On Divine Dominion e On Civil Dominion declarava que todas as pessoas são inquilinos de Deus na terra e que somente os justos, como mordomos de Deus, devem ter autoridade política, porque somente eles têm o direito moral de governar e ter posses. Ou seja, ele vai tratar nessas duas obras sobre a questão do domínio, e ele vai categorizar domínio divino e domínio civil. E essas suas obras vai tentar demonstrar quem de fato deve exercer poder e domínio, tanto a nível espiritual, vamos assim dizer, religioso, e o domínio de cunho civil.
E nessas suas obras ele vai deixar transparecer de modo muito claro a ideia de que quem tem legitimidade para governar e exercer domínio eram as pessoas que se comportavam de um modo ético-moral correto, ou de uma maneira ético-moral justa, certa. Esses tinham, portanto, a legitimidade para exercer domínio e influência no seu tempo. Os ímpios, por outro lado, mesmo sendo nobres, reis ou papas, não têm semelhantes direitos, a despeito do fato de que às vezes Deus lhes permite deter por algum tempo poderes ou propriedades. Ou seja, a sua fala começa a contestar uma prática de seu tempo que demonstrava que o poder só poderia ser exercido por soberanos, reis, papas, por aquela estrutura do mundo medieval, aquela estrutura estamental. E ele começa a trazer a ideia, conforme a gente viu no slide anterior, de que todos nós somos inquilinos de Deus na Terra, todos nós estamos usando a terra que Deus nos proporcionou, porque Ele é o Senhor de tudo. Não são os homens, não é o Papa, não são os soberanos, não são os reis que são os donos de tudo. E aqueles que devem exercer domínio são aqueles que vivem de um modo ético e de um modo justo, para poder exercer influência não como donos das coisas, mas aqueles que vão exercer domínio, influência, governo, né? Seja ele político ou até mesmo religioso, no caso espiritual. Wycliffe acreditava que os clérigos que viviam em pecado mortal perdiam seu direito como mordomos de Deus e deviam ser privados das suas riquezas e autoridades. E por que ele faz essa crítica? Porque em seu tempo, naquele período final da Idade Média, havia uma degradação moral e espiritual da igreja e de muitos de seus clérigos. Muitos dos clérigos viviam vidas desregradas, imorais, e portanto o Wycliffe dizia: eles não têm autoridade de exercer domínio, de exercer influência, de exercer governo. Por quê? Porque eles estão vivendo de um modo errado, contrário aos padrões morais e éticos do reino de Deus. Então eles perdem a legitimidade de mordomos de Deus. Essas opiniões que ele começou a levantar levaram-no à condenação por uma série de bulas papais, porque ele começou a confrontar a estrutura de poder eclesiástico que estava estabelecida e que tinha impacto não só na dinâmica religiosa da vida das pessoas, mas até na realidade civil, onde você começava a ver movimentos de contestação de reis e de soberanos contra a autoridade do Papa, como foi muito típico ali na Inglaterra durante esse período, tá? Bem, e aí vai mostrar que essas bulas papais, elas indicavam que a Universidade de Oxford deveria silenciar os seus ensinos, porque eram os ensinos que estavam trazendo um desconforto de natureza política. A oposição forçou Wycliffe a posições mais extremadas e ele deixou o ataque contra as riquezas e poderes da igreja para criticar os dogmas centrais do catolicismo medieval. Ou seja, na medida que a oposição foi crescendo, as suas colocações que tinham um impacto político direto, ao invés dele ficar, portanto, preso a essas questões das riquezas e poderes da igreja, ele começou a atacar os dogmas, ou seja, as crenças, os pilares centrais de crenças da igreja que levavam, portanto, àquelas práticas, né, dos clérigos possuírem riquezas, propriedades, aquele predomínio da estrutura religiosa católica na representatividade do Papa. Então ele vai voltar agora a sua análise, a sua crítica para as questões dogmáticas. Wycliffe não poderia ter assumido tais posições naquele período em que ele estava em Oxford contestando, né, as coisas sem pôr em perigo a própria vida, se não contasse com a dupla proteção da Universidade de Oxford e de algumas autoridades inglesas. Ou seja, durante um determinado tempo em que ele, mediante os seus ensinos, mediante suas aulas, mediante seus escritos, começava a colocar em xeque aquela estrutura de poder, influência e domínio daquelas elites estamentais daquele seu tempo, ele teve uma certa cobertura até que a coisa começou a se tornar insustentável, tá? Bem, ainda dentro das suas ideias, vamos entender como que
essas ideias que ele foi gestando e que ele foi expondo em suas aulas, em seus escritos, acabou levando, portanto, a uma situação bastante tensa ali que ele acabou vivendo, tá? Rejeitou todas as cerimônias e organizações não mencionadas especificamente na Bíblia, ou seja, ele começava a contestar aquelas práticas religiosas que a igreja vinha tendo já há décadas e há séculos, mas que não tinha coerência com a verdade bíblica. Condenou a transubstanciação, que é aquela doutrina cristã católica que entende que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Ele contestou essa ideia, tá? Renunciou ao poder sacramental do sacerdócio, e aqui está uma coisa muito forte, porque a gente sabe que o sacerdócio católico exercia uma grande influência na sociedade do seu tempo, e negou a eficácia da missa, apresentando ela como algo apenas ritualístico e sem um poder e efeito espiritual devido. Rejeitava a doutrina da infalibilidade papal, e esse é sem dúvida nenhuma o ponto mais central das ideias e da obra de Wycliffe, contestar, portanto, a infalibilidade papal, e ensinava a doutrina da Igreja Universal, a Igreja com seus ramos celeste e terrestre. Fazia de Cristo a única e suprema cabeça da Igreja, sem qualquer vigário ou substituto. E aí, o que nós temos que entender? Foi o que eu falei logo no começo. Para compreender o John Wycliffe, nós temos que entender aquele contexto em que as contestações ao poder, ao domínio da Igreja, na representatividade do Papa, começava a ser contestado. E ele vai apresentar isso, que Cristo é a única e suprema cabeça da Igreja, a única e suprema autoridade da Igreja. Segundo Wycliffe, como é que ele via a Igreja? Para ele, a Igreja não é idêntica à organização religiosa, com esse nome que é visível. E acho que isso também foi um grande impacto, essa sua ideia. Porque ele começou a demonstrar que a Igreja não era aquela estrutura religiosa. A Igreja de Cristo é uma coisa, a estrutura religiosa é outra coisa. A grande questão é que aquela estrutura religiosa da Igreja cristã, dominada pelo clero, a partir da ideia da infalibilidade papal, apresentava toda a estrutura religiosa como a verdadeira Igreja de Cristo. E ele vai se opor a isso. Ele vai dizer o seguinte, que a Igreja ela é composta dos eleitos de todos os séculos, aqueles que foram predestinados para tanto. E além disso, ele rejeitava a eficácia do batismo em água e de ser membro de uma igreja com razões de salvação. Para ele, a ideia de que a sua salvação dependeria de você estar vinculado à estrutura religiosa da igreja não era verdadeira. Ele vai dizer, não, a salvação não se dá pelo fato de eu pertencer à estrutura religiosa da igreja. Então veja como as ideias de Wycliffe, elas vão ecoar e vão eclodir lá na frente na Reforma Protestante. Ensinava o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, todo homem e mulher reconciliado com Deus em Cristo é também um sacerdote. Negava a validade da teoria da sucessão apostólica, a qual conferia aos bispos uma autoridade quase absoluta. Veja, gente, tudo isso no século XIV. Parece que ele está vivendo no século XVI, no período da Reforma, mas não. Ele veio no século XIV apresentando essas ideias a partir das verdades bíblicas que ele começava agora a entender como grande teólogo que era. Para ele, o Papa só merece honra quando obedece ao Evangelho e seus requisitos. Vivendo uma vida piedosa, aí sim o Papa deve ser honrado, mas a Igreja pode viver sem o Papado. Então tenta imaginar essa ideia dele num contexto onde a autoridade papal, a sucessão apostólica era inquestionável. Ele começa a levantar essas inquietações. Ele acabou enviando muitos pregadores leigos que viviam entre o povo para se espalhar entre o povo ensinando a Bíblia.
Todavia, ele orientava o seguinte: olha, vocês que vão estar ensinando a Bíblia para o povo, não rivalizem com o clero local, não entrem em atrito. Só que a gente sabe que em muitos momentos isso acabou não sendo obedecido e alguns de seus seguidores tiveram conflito, tiveram atrito com o clero dos vilarejos locais ali daquela região da Inglaterra do século XIV. Esse método que ele adotou de enviar os seus discípulos, vamos assim dizer, os seus seguidores, a irem ensinar a Bíblia para as pessoas, antecipou os movimentos não clericais, não profissionais do protestantismo, exemplificados primeiramente no metodismo, e então em muitos outros grupos que se seguiram. Então veja como que as ideias de Wycliffe são, portanto, essas precursoras daquilo que seria lá na frente a prática oriunda da Reforma Protestante. Condenou doutrinas como a confissão auricular, aquela confissão ao sacerdote, a absolvição clerical, contestou isso, contestou a confirmação clerical, a veneração aos ídolos, o poder das chaves, a invocação dos santos, o purgatório, além de muitas outras crenças e práticas católicas romanas típicas. Então veja, ele começa o seu trabalho de um intérprete teológico e filosófico de seu tempo, contestando o poder e riqueza por parte dos clérigos e da igreja, e depois ele muda o foco para fazer uma contestação aos dogmas da igreja, e ele vai, com a sua análise, entrar de frente, vai se chocar com aquilo que a igreja estabelecia como algo já posto estabelecido que deveria ser seguido por todos. Ele vai contestar essas práticas dogmáticas que ele não encontrava respaldo nas Sagradas Escrituras. Devido a isso, devido a todas essas coisas, o Wycliffe tem sido apontado como a estrela matutina da Reforma. Portanto, isso nos faz chegar à seguinte conclusão: aquilo que Lutero, que Zwinglio, que Calvino, que os reformadores do século XVI irão viver, do 16 e 17 irão viver, é apenas um desdobramento daquilo que já tinha iniciado antes, iniciado ali com John Wycliffe no século XIV. Além disso, desconsiderou toda a estrutura dos rituais, cerimônias e ritos que permeavam a igreja, baseado não somente no fato de serem falsos, como também de interferirem na adoração verdadeira da igreja. Chegou a concordar com Agostinho no sentido de a igreja ser o corpo predestinado dos crentes verdadeiros e de a salvação provir da graça divina e não dos esforços das pessoas para salvarem-se a si mesmos. Então veja como que essa estrela da manhã da Reforma Protestante, ali no século XIV, começou a resgatar as doutrinas da graça de Deus, da salvação em Cristo, não por meio do mérito, não por meio das obras, mas por meio de um ato soberano da graça de Deus. Entendia que todo o poder e domínio procede de Deus, como no caso das autoridades civis. Da igreja não é esperado que se preocupe com questões temporais, e aqui ele coloca o dedo na ferida, porque a igreja até aquele tempo, até aquele momento, tinha influência direta nas questões temporais, e os reis tinham que se submeter à autoridade da igreja. Ele dizia: se algum governante civil decidir confiscar propriedades do clero, poderá fazê-lo legitimamente. Então veja só que essa sua colocação, essa sua crítica teológica terá um impacto político direto, porque até então os reis e os soberanos tinham que se submeter à autoridade papal. Só que agora essas ideias, que não só partiram, que partiram muito dele, mas que já começava um movimento ali no século XIV, a partir desses contextos, principalmente na Inglaterra, começaram a se avolumar e tomar corpo. O rei, na perspectiva dele, seria o vigário de Deus à face da terra, e, portanto, o rei seria superior ao clero e à igreja, portanto, desbancando a autoridade papal sobre o poder temporal em todas as questões pertinentes ao que é secular e terreno. O clero, ou seja, o papa, os demais outros membros do clero, deveriam se dedicar às questões espirituais,
deixando todos os demais cuidados às autoridades civis. Começamos aí a ter a raiz da ideia da separação entre igreja e Estado. A partir dessas ideias, é a raiz, né? São os primeiros brotos, vamos assim dizer, brotos, que estão agora começando a aparecer. E aí você vai ter essa contestação do poder temporal do Papa, da Igreja, sobre as questões civis, sobre as questões políticas, sobre a dinâmica sociopolítica das sociedades, né? É uma contestação que começa a surgir. Esse seu ensino geraria dificuldades e instabilidades durante a Idade Média, durante aquele final da Idade Média, quando os papas tiveram de lutar contra os reis em torno de propriedades, de possessões e domínios materiais, porque até então era incontestável a autoridade papal, era incontestável a autoridade da igreja, mas agora as suas colocações acabam dando combustível para que aquele movimento de insatisfação que já surgia na sociedade se arvorasse mais ainda contra a autoridade da igreja, a autoridade papal sobre as questões temporais. Em 1381, a revolta dos camponeses na Inglaterra forçou a igreja e a aristocracia a cooperarem entre si na restauração da lei e da ordem. Embora Wycliffe não estivesse envolvido na rebelião, aqueles que se opunham a ele, aqueles que já estavam com ele engasgados, entalados na garganta, alegavam que a revolta que aconteceu ali dos camponeses foi resultado das ideias e dos ensinos de Wycliffe que tinham se espalhado entre a população. Aproveitando-se da situação, os líderes da igreja inglesa forçaram os seguidores de Wycliffe a saírem de Oxford, porque aquelas ideias realmente se tornaram assim algo incontrolável. E aquele movimento de contestação ao status quo estabelecido por parte do poder religioso e temporal da igreja, e que começava também a ameaçar o poder daqueles que queriam se arvorar como os dominadores absolutos, levou, portanto, os seguidores de John Wycliffe a saírem de Oxford. O próprio Wycliffe vai sair de Oxford. Ele foi morar na sua paróquia em Lutterworth, onde morreu de derrame cerebral em 1384. As ideias de Wycliffe espalharam-se para a Boêmia, a região da Alemanha, através de estudantes tchecos que frequentaram a Universidade de Oxford e que implantaram tais ideias na universidade daquele país. A Boêmia é uma parte de onde hoje é a Alemanha, tá? Em Praga, John Huss adotou seus ensinos e os hussitas os mantiveram vivos por muitos anos. John Huss se inspirou bastante nos ensinos de John Wycliffe e a gente sabe que John Huss acabou até sendo assassinado por causa disso, tá? Através da ligação com a Boêmia, Wycliffe realmente foi o precursor da reforma protestante do século XVI. Portanto, as ideias que vão eclodir lá no século XVI com Lutero, por exemplo, não eram ideias originais, aquilo já estava acontecendo antes, começa lá atrás com John Wycliffe no século XIV. Por isso que eu volto lá ao slide anterior que eu coloquei. John Wycliffe precisa ser compreendido à luz das correntes sociais e políticas e não apenas das correntes teológicas de seu tempo. Ele compartilhou da reação do século XIV contra as tradições, contra o autoritarismo e o secularismo, mormente aqueles de inspiração católica romana. Ou seja, suas ideias, sua análise crítica, sua perspectiva teológica estava dentro de um movimento maior que começava a acontecer na sociedade de contestação ao autoritarismo e à autoridade, né? E as tradições, melhor dizendo, autoritarismo e as tradições da igreja, na sua influência temporal na sociedade. Suas ideias e sua influência se espalharam tão rapidamente que veio a se tornar uma declaração comum que todo pardal estava trinando acerca da sua doutrina, ou seja, todo pardal, todo pássaro estava fazendo voar as ideias do John Wycliffe.
E a gente consegue agora compreender um pouquinho dos seus escritos e como que os seus escritos tiveram um papel fundamental na disseminação dessas ideias. A figura histórica que exerceu grande influência sobre a maneira de pensar de Wycliffe foi Agostinho de Hipona, o qual também influenciaria mais tarde a Lutero. Então, o grande teólogo do século V, Agostinho de Hipona, teve grande influência na teologia de John Wycliffe e cerca de 2 séculos depois também na vida de Lutero. Os escritos de Wycliffe, além dos seus trabalhos sobre os problemas da Igreja e do Estado, incluem tratados de lógica, de metafísica e numerosos livros e sermões da Vulgata, que era a versão latina da Bíblia, para o inglês. Entre os seus escritos nós temos os seguintes: Suma do Ser, Os Limites do Domínio, sobre o Domínio Civil, Suma Teologia, sobre Eucaristia, Triálogo, Opus Evangelicum, sobre o ofício dos reis e sermões. Ele teve uma considerável produção literária. Segundo a doutrina do domínio, que nós vimos ali anteriormente, os cristãos são diretamente responsáveis diante de Deus. Então ele chama, portanto, a importância dos cristãos no mundo e na sociedade. E a fim de conhecerem e obedecerem à lei de Deus, por serem responsáveis diante dele, os cristãos precisam ler a Bíblia. Mas como que eles iriam ler a Bíblia se ela estava escrita em latim? Para Wycliffe, as Escrituras eram o único padrão de fé e a única fonte de autoridade. Ou seja, não é mais a fala papal, a autoridade da igreja, é a Bíblia. Ele começava a apresentar a Bíblia como autoridade de fé. Foi por isso que ele achou importante tornar a Bíblia acessível, disponível na língua inglesa. E ele chamava, portanto, as Escrituras de carta patente da fé cristã. Então pegue a ideia aqui. Ele entendia que os cristãos são responsáveis diante de Deus e para conhecer a vontade de Deus eles tinham que ler a Bíblia. Mas a Bíblia estava no latim. Então ele dizia, então a Bíblia tem que estar disponível às pessoas na língua que elas falam, no inglês. Foi nesse sentido o responsável da primeira tradução da Bíblia para o inglês. Essa tradução foi feita com base na Vulgata Latina, ou seja, ele traduziu a Bíblia do latim, da Vulgata, para a língua inglesa. E aí a gente vê algo sobre a sua história, né? Que ele dedicou os últimos poucos meses da sua vida à tradução da Bíblia do latim, né, para o inglês. Ou seja, no final da sua vida ele vai dedicar-se, portanto, a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Ele não consegue terminar isso e quem vai complementar essa obra são os seus seguidores, que vão terminar essa monumental obra que ele desenvolveu. E quem eram os seus seguidores? Os Lollardos. Os Lollardos, assim foram apelidados, aqueles que seguiam, portanto, as ideias de John Wycliffe. A palavra Lollardo, ela transmite a ideia dos murmuradores, né? Aqueles que murmuram, que reclamam, tal. Na realidade, foi um apelido que foi dado àqueles que faziam eco aos ensinos de Wycliffe, que contestava aquela estrutura de poder hegemônico que a igreja vinha exercendo ali no século XIV e durante todo o período medieval. Os seguidores de Wycliffe, conhecidos como Lollardos, consistiam em estudiosos da Universidade de Oxford, pequenos proprietários e em muitos pobres das áreas rurais e urbanas. Esses Lollardos, os seguidores de John Wycliffe, baseavam na Bíblia a sua pregação, aconselhavam a desobediência a clérigos injustos. Olha que interessante, eles diziam: não obedeçam clérigos, líderes religiosos que são injustos, que são iníquos, pecadores, não obedeçam. Atacavam o sacerdócio oficial da igreja, afirmavam a ideia da igreja invisível e condenavam o monasticismo e o ritualismo. Vejam só como que essas ideias são as ideias que vão explodir ali no século XVI com a Reforma Protestante. Tá? Essa mensagem dos Lollardos levou eles a serem perseguidos pela igreja católica medieval.
que acabou por ser eficaz na destruição do movimento até o fim do século XIV. Porém, esses sentimentos lollardos que se baseavam nas ideias de John Wycliffe foram preservados em certos lugares e acabaram por influenciar um entusiasmo pela reforma no século seguinte, ou no século XVI, né? Os lollardos, eles continuaram até o século XV, XIV, XV, né? Bem, apesar do sonho de Wycliffe de seus primeiros seguidores serem temporariamente frustrados, a longo prazo, o seu sonho se concretizou na reforma protestante do século XVI. E é por isso que nós afirmamos que John Wycliffe é a estrela d'alva da reforma protestante. Aquele que, com a sua bagagem teológica, com a sua leitura filosófica da realidade e com a sua percepção da centralidade da autoridade bíblica, começou a lançar as ideias e os conceitos que eclodiriam anos depois na reforma protestante do século XVI. Bem, esse aí é o nosso vídeo de hoje, nosso vídeo aqui do canal estudobiblico.net. Se você ainda não assinou o canal, assine o canal, clica lá no sininho para você ser informado quando tivermos novos conteúdos e nos ajude a divulgar o estudobiblico.net. Esse aqui é um canal que tem como proposta ser um acervo de conteúdos bíblicos e teológicos para ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e a entender com mais clareza a fé cristã. Obrigado por me acompanhar até aqui. Vamos nos encontrar no próximo conteúdo. Tchau, tchau.